Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios. E hoje nós vamos para o nosso episódio número 7 do nosso tema aqui estudado estas últimas semanas, que é a batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre como os demônios operam. Este episódio ele é meio que uma continuidade do episódio anterior, onde nós vimos como os demônios, como os espíritos malignos influenciam os homens, tentando levar eles a pecarem. Então, basicamente, quando o ser humano comete pecado, ele age fora da justiça de Deus, ele comete uma transgressão à lei de Deus. E aí dá legalidade para que os espíritos imundos possam agir no homem. Aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nós vemos meio que um resumo da obra que o inimigo vem trazer, Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí o Senhor Jesus diz que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, gente, resumindo, essa é a operação dos demônios. É a natureza deles trazer roubo, morte e destruição. Mas nós vamos entender com mais especificidade, vamos entender com mais detalhes o que é que acontece quando um demônio entra na vida de uma pessoa, como é que ele opera, o que é que ele intenciona fazer para levar o homem a ser escravizado por ele, Qual a operação dos demônios? Nós já vimos logo no início desta série que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos em busca de repouso, Esse foi o nosso episódio número 1. E não encontra e tenta voltar ali para sua casa, ele chama o homem de casa. E quando ele consegue voltar, ele traz consigo outros demônios piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o estado anterior. As obras daquele homem, daquela pessoa, se tornam piores. Então Satanás, a influência dele será sempre no sentido de nos levar a cometer más obras. Isso é de maneira geral, como um espírito maligno influencia as pessoas a agir cada vez de forma mais perversa, mais insensível, mais mundana, mais pecadora. É bem interessante, aqui eu quero começar essa nossa lista, Eu trouxe uma lista de coisas aqui que mostram como os espíritos imundos operam, e eu gostaria de começar com algo que muitas pessoas não relacionam aos demônios, mas que está intimamente ligada à operação demoníaca, que é a idolatria, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é que os demônios eles tentam conduzir o homem, os seres humanos. Quando eu falo homem, eu falo seres humanos, de maneira geral. Os demônios vão tentar conduzir o homem à idolatria, que é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como a mãe de todos os demais pecados. Eu encontrei uma definição de idolatria no livro O Pecado da Idolatria, de Rashid Alamir, e ele dá a seguinte definição de idolatria, de um ídolo, Um ídolo é uma pessoa ou coisa que se torna um substituto de Deus. E a prática da idolatria é exatamente você colocar pessoas, coisas, entidades, seja lá o que for, dinheiro, amigos, como algo que você tem como referência. Claro que nós temos que ter referência de pessoas, humanos, claro, não falando disso, mas vamos dar um exemplo aqui. Existe uma idolatria no mundo que é provocada pela mídia, Na época bíblica havia o culto às estrelas, aos astros celestiais. E hoje não é à toa, não é coincidência que os atores de cinema, os famosos da televisão, enfim, são chamados de astros ou estrelas do cinema.
que é exatamente para trazer aquela ideia, né, de alguém elevado, alguém que brilha, alguém que serve de referência para nós. E nós podemos observar que a grande maioria desses atores aí do mundo, a vida deles é uma vida assim, que não é realmente exemplo ou referência para ninguém, né? Pessoas que não conseguem manter um casamento, problemas de infidelidade, adultério, múltiplos casamentos, drogas. Esses são as pessoas que o mundo chama de estrelas ou astros. E isso é uma idolatria. Eu vou ler aqui, eu coloquei diretamente os versículos aqui no papel para a gente não se demorar. Eu vou ler aqui um trecho que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 a 21, que diz assim: Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, aqui é muito claro esse trecho. O apóstolo Paulo vem falando sobre a idolatria. Ele afirma que ao sacrificar, ao cultuar, que o sacrifício fazia parte do culto ao ídolo, ao cultuar o ídolo, esse culto estava sendo oferecido aos demônios. Os demônios é que recebem o culto, a adoração, a exaltação que é feita pelos gentios, pelos homens, pelos pagãos, quando é feita para os ídolos, certo? Por isso até aqui que no versículo 14 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ele diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então nós, como cristãos, nós temos sim um Deus, nós podemos ter sim como referência homens e mulheres de Deus, mas não para idolatrarmos, não para nos prostrarmos perante essa pessoa e exaltá-lo como se fosse Deus. Os próprios apóstolos, após Deus usá-los para fazer milagres, quando foram tentar adorá-los, eles recusaram aquele ali. Então, nós cristãos precisamos fugir da idolatria, E no meio evangélico, muitas vezes, infelizmente, tem entrado, porque as pessoas cristãs, na verdade, elas vêm do mundo e às vezes leva um tempo para a pessoa ser instruída corretamente na palavra e entender que a idolatria é uma obra da carne, está listada lá nas obras da carne, e a gente aprender a exaltar somente Deus, a confiar somente em Deus e a fugir realmente, abandonar completamente a idolatria. Uma das razões que a gente deve realmente abandonar a idolatria, claro, além de ser algo que os demônios recebem, é também que a idolatria ela provoca consequências em nós, ela traz consequências, que é nos tornar insensíveis a Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Aqui no Salmo número 135, versículos 15 a 18, falando sobre isso, diz assim: Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Então aqui está realmente explicando que aqueles que ou criam ídolos ou adoram os ídolos, eles se tornam como os ídolos, ou seja, insensíveis. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. E aqui, claro, a gente está falando de coisas espirituais, porque as pessoas que são idólatras, elas veem com os olhos naturais, ouvem com os ouvidos naturais e falam com a sua boca, mas espiritualmente se tornam cegas e surdas também, certo? Então nós, como cristãos, precisamos fugir de toda a idolatria, adorar somente a Deus, confiar somente no Senhor e na sua palavra. Eu já falei aqui
como eu tenho percebido que muitos cristãos têm andado realmente conforme o mundo, né, idolatrando pessoas, seguindo, né, sendo fã de pessoas que falam coisas que são totalmente contrárias à palavra do Senhor, e com isso podemos identificar isso como uma forma de idolatria. Muito bem, vamos para o próximo ponto. Uma das operações de Satanás é também levar o homem a mentir. Eu vou ler aqui o Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E queridos, infelizmente, né, muitas vezes, muitas pessoas, eu como pastor pude aconselhar, orientando as pessoas, até congregavam, né, na nossa igreja, orientando as pessoas a parar de mentir. Mas parece que na cultura brasileira isso é uma coisa difícil, né? Então a mentira, ela procede do diabo. Nós já vimos lá como Satanás influenciou aquele casal da igreja primitiva, Ananias e Safira, a mentir. A Bíblia diz lá, né, Pedro fala que porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir. Então, uma das coisas que Satanás, né, os demônios tentam influenciar os homens é para viver uma vida de mentira, uma vida falsa, uma vida de hipocrisia. Porque quando nós mentimos, né, nós falamos coisas que o nosso coração não acredita. E isso danifica diretamente a nossa fé, né? E sem fé, nós sabemos, sem fé nós não temos condições de andar na palavra de Deus. Né? Aquele versículo que todo mundo conhece, sem fé é impossível agradar a Deus, exatamente porque você não vai agir de acordo com a palavra de Deus, você não vai ter fé para receber as coisas do Senhor. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz que Deus dá sabedoria, mas tem que pedir com fé. Ou seja, é com base na fé que nossa vida é vivida, né? A vida cristã é vivida com fé. E quando nós mentimos ou nós nos deixamos levar pelas mentiras do mundo, pela influência do inimigo, isso afeta diretamente a nossa fé. Então, uma das operações do inimigo é tentar nos levar a mentir. Por isso que nós vamos falar sobre isso, né? Uma das armas da guerra espiritual é exatamente o cinturão da verdade. Muito bem, então vamos lá para o nosso terceiro ponto. Bem comum, né, é a questão das doenças. Uma das coisas que os demônios fazem, a operação dos demônios é roubar a nossa saúde, né? A saúde das pessoas. Existem muitos versículos que mostram isso. Eu vou ler apenas alguns aqui. Em Mateus 9,33 diz assim: E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Aqui nós temos uma pessoa que não falava, né? O demônio estava ali aprisionando um órgão, né? O órgão da fala, talvez as cordas vocais, eu não sei bem como funciona, o que é, né? Que tinha, mas o fato é que quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Aqui em Mateus 17:18 diz assim: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Acredite aqui aquele caso do menino epiléptico, né? Aqueles sintomas que pareciam ser de epilepsia, e depois que Jesus expulsou o demônio, o menino sarou, né? O demônio é que estava ali aprisionando o menino naquela doença. Vamos ver mais. Em Lucas 8:35, aqui é o caso do endemoniado gadareno. Nós vamos ver mais sobre essa passagem aqui, mas diz assim: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo,
assentado aos pés de Jesus e temeram. Então aqui é um caso do endemoniado, né, que uma das consequências, né, da operação dos demônios nele é que ele perdeu o juízo, né, perdeu a capacidade de raciocinar. E depois que os demônios aqui foram expulsos, ele estava em seu perfeito juízo, né, com seu perfeito discernimento, né? Então, uma das operações dos demônios é causar confusão mental e outras doenças psicológicas, além das doenças físicas. Vamos ver agora em Atos 5,16, diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, né? Então, pessoas atormentadas por demônios, ok? E aí, algo que você pode me perguntar, uma questão comum que eu já encontrei, é a seguinte: todas as doenças são causadas por demônios, diretamente pela operação de demônios? E a resposta é não, certo? Eu não vou entrar a fundo neste assunto de cura, porque aqui no canal do Ministério Ágios eu dei um curso sobre cura. São vários estudos de 40 minutos cada um, e eu entro em detalhes e me aprofundo mais nessa parte aí de cura divina. Então, se você tem interesse, e eu recomendo a todo cristão que aprenda sobre cura divina, temos aí uma playlist só sobre este assunto, ok? Então, nem toda doença é uma operação direta de Satanás. E como é que eu vou saber então? Você deve pedir discernimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai te revelar se aquela doença é uma operação específica de um demônio, para que você possa exercer autoridade, né, espiritual e repreender, ok? Voltando aqui para o caso do endemoniado gadareno, aqui em Mateus 8, 29 a 32, nós vamos ver uma outra característica da operação dos demônios. Diz assim: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava passando distante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aí eu queria listar aqui também uma das operações dos demônios, que são os prejuízos financeiros. Se a pessoa dá lugar de alguma forma, ou mesmo se estiver sendo atacada, você não está dando lugar, mas poderá ser atacado por demônios na área das finanças, através de prejuízos financeiros. Na nossa casa aqui, em alguns momentos da nossa vida, começaram a acontecer coisas se quebrando uma atrás da outra, sem explicação, trazendo prejuízo financeiro. E em alguns momentos, nesses momentos, aliás, eu fui orar, eu fui buscar o Senhor, e realmente havia operação de demônios. Eu repreendia, né, juntamente com a minha esposa, e essa coisa do quebra-quebra aí das coisas parava, né? Nós orávamos, repreendíamos. Então também é algo a ser observado. Quando há operação de demônios, podem vir prejuízos na área financeira, coisas sendo quebradas, acidentes e coisas desse tipo. Uma curiosidade aqui para você é por que é que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nessa manada de porcos e causassem esse imenso prejuízo. Eram cerca de 2.000 porcos, né? Porque quando Jesus perguntou qual era o nome dos demônios, eles disseram legião. E uma legião era um agrupamento de soldados romanos que poderia chegar até 8.000 soldados, né? Então a legião tinha em média entre 2.000 e 8.000 soldados. Foram 2.000 porcos, né? Assim, eu meditei sobre isso aí, e o entendimento que veio é o seguinte, né? Essa região aqui, a região de Gadara, era uma região de Israel. E aqueles porcos eram usados para alimento, né?
Ocorre que a lei de Moisés proibia para os judeus, né, comer porco. Nós já falamos inclusive sobre isso. Então, aquelas pessoas estavam criando porcos e estavam ali, com certeza, para serem usados na alimentação, estavam pecando, né? Então, elas estavam dando lugar. O dono daqueles porcos ali sabia, né, conhecia a lei, sabia que não era para o judeu comer porco e estava ali produzindo, né, criando porcos para o abate. Então, os demônios, né, como a gente sempre fala aqui nessa série, os demônios eles vão ter espaço quando houver pecado. Havia pecado porque porco é proibido para um judeu, mas ali estavam criando porcos e os demônios conhecem a lei, né? Eles sabem o que está escrito. Então eles pediram a Jesus e Jesus permitiu por causa do pecado, né? Ok, gente, e o último item que eu quero comentar aqui, de como os demônios podem, né, operar na vida de uma pessoa, são poderes sobrenaturais. E, inclusive, algumas dessas coisas acontecem, né, nessas religiões que invocam demônios e invocam espíritos. Eles dão outros nomes, claro, né, para esses demônios, mas nós sabemos pelas escrituras que são demônios. Então vamos ler aqui em Lucas capítulo 4, versículo 33 e 34, que diz assim: E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqui era um demônio falando algo, inclusive, que era verdadeiro, né? O demônio identificou ali quem era Jesus, né? Interessante, algo o homem não sabia e foi revelado, mas não era o Espírito Santo, era um demônio. Em Atos 16:16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Certo? Então nós vemos aqui que um demônio pode trazer poderes sobrenaturais a uma pessoa, no caso aqui trazendo revelações ou trazendo adivinhação, que era o caso dessa jovem aqui. Certo? Eu já vi histórias, testemunhos de pessoas que depois se converteram ao Senhor e algumas nem se converteram, mas contaram experiências que tiveram nessas religiões que invocam espíritos e entidades e como elas receberam sonhos, como elas lançaram maldições sobre a vida de pessoas e aquelas coisas aconteceram, enfim, poderes sobrenaturais vindos do demônio. Aqui em Lucas também, 8:29, também aquela passagem do gadareno, do endemoniado, diz assim: Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já há muito tempo que eu arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Certo? Então aqui ele quebrava correntes, né, cadeias que eram utilizadas para prendê-lo. Ele tinha essa força sobrenatural. Então o demônio também pode trazer força sobrenatural para uma pessoa. Tá certo, gente? Então aqui algumas das coisas que acho que o principal que a Bíblia mostra que como os espíritos imundos operam, né? Eles podem até fazer uma pessoa levitar. Eu conheço pessoas que levitaram pela força do demônio. O próprio Senhor Jesus, né, lá em Mateus capítulo 4, o Satanás pegou o próprio Senhor Jesus, colocou em cima do pináculo do templo e disse: salta daí, né? Então, eles podem fazer essas coisas, claro, e por isso nós devemos estar cientes disso, né, e entender como é que funciona. E nós vamos depois começar aqui a tratar sobre a armadura espiritual que Deus fala conosco ali, que Deus nos ensina no livro de Efésios, no capítulo 6. Amém, queridos? Então Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus e a sabedoria seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.